pelo convite. É honroso estar aqui representando as duas instituições que eu faço parte e conheço em várias carinhas que eu uso todo dia, para o bem e para o mal, né? Acho que isso é importante, gosto de todos, mas muitos colegas que eu gostaria de ver mais e, infelizmente, só tenho oportunidade quando eu estou aqui. Eu queria agradecer a organização também, Rafael, Rodrigo, Isabela, pelo convite. O objetivo dessa apresentação é um assunto que é menos empolgante, mas eu particularmente acho bastante interessante, até pelo compromisso que a gente tem com esses pacientes que a gente sabe que a pesquisa clínica acaba tendo paciente recidivado refratário basicamente como um step obrigatório no desenvolvimento de novas drogas, novos tratamentos, e uma vez que esses tratamentos mostram algum benefício nesse contexto, rapidamente a gente já vê que, é como a gente vê o uso dessas drogas no contexto de primeira linha da LLC, e a gente fica com o quê? Aquele passivo do problema continua, com a recidivado refratário, e muitas vezes problemas muito graves. A gente no Rio de Janeiro, ou no Brasil, a gente vê que a gente tem muita dificuldade de acesso a medicamentos mais eficazes para o tratamento desses pacientes. A minha apresentação ela vai focar, isso são meus conflitos de interesse, como que a gente desenvolveu o tratamento, a conduta de tratamento para um paciente nosso, e como que a gente foi trabalhando os conceitos para tomar as decisões. Então, a gente teve um paciente, tem ainda, está vivo, paciente de 47 anos, um homem comerciante, a única comorbidade era uma hipertensão controlada, era um paciente que não era nosso de acompanhamento, e teve o diagnóstico em 2010, quando ele tinha, na verdade, 47 anos, esse era o diagnóstico. Evoluiu com a necessidade de tratamento após um ano. Eu não tenho todas as informações, que ele não era nosso. Algumas informações, se foi por incrível que pareça, o paciente que nos deu, mas em forma alguma eu critico a conduta anterior, porque de fato a gente não tinha esse dado e nós provavelmente tomaríamos a mesma conduta dele até então. Então o paciente teve, segundo os dados, né, que nós tínhamos de tratamento, ele passou a ter critérios clínicos laboratoriais para a necessidade de tratamento após um ano do acompanhamento, quando recebeu o FCR por 4 ciclos. Estava em cuidado sobre o outro serviço. Segundo informações do paciente, alguns exames, o paciente teve tinha uma recuperação medular muito lenta, que fez com que os colegas tomassem a decisão de não continuar o tratamento, o que é mais ou menos o que a gente vê no dia a dia, é muito frequente. Ele, em 2015, teve progressão com necessidade de novo tratamento. Segundo informações, ele tinha uma plaquetopenia, adenomegalia, e foi decidido fazer R-clorambucil. Menos de 2 anos depois, ele passou aos nossos cuidados, e logo que chegou, ele teve os nossos cuidados, porque tinha uma troca de plano de saúde, era um paciente do setor privado. Ele apresentava uma anemia, plaquetopenia, fadiga, linfonodos que tinha em média 3 centímetros em múltiplas cadeias ganglionares, uma leucometria que naquele momento era de 140 mil por 134 mil linfócitos. Nós fizemos a avaliação dele de status mutacional de FISH, ele não tinha deleção, faltou deleção 17P, que nós fizemos, e ele era não mutado. Além disso, ele tinha uma hipogama-globulinemia, IgE-IgG. Então, consideração fundamental para o tratamento desse paciente, que a gente deveria sempre lembrar que recidiva não é igual à necessidade de tratamento. O paciente deve ter critérios, preencher critérios claros, né? A gente sabe, em relação, tem os guidelines, o último de 2018, e a gente sabe até que a leucometria propriamente não é um desses critérios, deve ter outros. Esses critérios devem estar contemplados. O paciente deve ser avaliado quanto à possibilidade de ele ter uma síndrome de Richter, que pode acontecer em torno de 10% dos casos. Qual a condição clínica do paciente? Qual é a condição de comorbidade? Quais os tratamentos anteriores, o tempo que ele teve desde a última terapia? Né? E a gente lembrar que subgrupos de pior risco prognóstico podem influenciar na tomada de decisão. Para que a gente pudesse tomar uma decisão adequada, a gente tem que lembrar a seguinte questão:
A imunoquimioterapia ainda é uma boa opção para pacientes recidivados refratários? Eu acho que a lição que a gente já tem em relação aos pacientes de primeira linha mostra que algumas coisas realmente mudaram, né? Se a gente fala que em relação aos limites do FCR, como nos estudos para paciente de primeira linha, não seria diferente no paciente recidivado refratário. Então, a gente pode lembrar do último estudo com FCR endereçando os pacientes refratários recidivados. De Anderson, em que eles avaliaram, fizeram ver como é que seria na instituição deles. Viram que o seguinte: o paciente submetido a FCR no contexto recidivado refratário, ele mostrou, tanto no primeira linha como também no recidivado, que para alguns parâmetros, a FCR continua não sendo capaz de mudar essa história natural da doença. Principalmente os fatores, as alterações citogenéticas, o estadiamento, a presença ou não de doença Bulk, a exposição prévia à fludarabina, o status mutacional. E também, a coisa muito importante, principalmente para aqueles pacientes previamente tratados, a frequência significativa de pacientes que não conseguem completar o FCR. Então, isso é muito comum, né? Se no tratamento de primeira linha isso já ocorre, no tratamento de linhas subsequentes mais ainda. Por exemplo, lá no INCA a gente tem, coloca em torno de 40%, isso juntando primeira linha e linha subsequente, pacientes que não conseguem terminar os 6 ciclos de FCR. E é muito comum pacientes que não conseguem ir além de 4 ciclos, o que está plenamente em consonância com esse trabalho. Então a gente pode ver que, assim como nos dados de primeira linha, o FCR não consegue mudar os resultados, principalmente para aqueles subgrupos de pior prognóstico. DL117B. Então, com isso, saindo um pouco daquele padrão dos estudos institucionais, e a gente tem uma avaliação muito interessante que tenta fazer uma análise do mundo real. Então, o grupo italiano, junto com o consórcio de instituições britânicas, eles fizeram uma análise de pacientes que foram tratados com bendamustine e rituximab como terapia de resgate e fizeram uma análise comparativa, ajustando uma série de parâmetros com 95 pacientes que tinham sido submetidos a tratamento em regime de acesso expandido e uso compassionado de ibrutinib. Então, eles compararam bendamustine e rituximab, procurando ver um contexto mais de vida real. Então, eles analisaram em relação à sobrevida livre de progressão, em que teve uma PFS de 25 meses, e viram que, com o grupo de bendamustine e rituximab, havia uma sobrevida livre de progressão mais curta e avaliada em análise multivariada, comparado com o ibrutinib. Então, a gente pode ver aqui, é uma análise um pouquinho diferente, porque você não tem as duas curvas, e são feitas análises com pareamento um pouco diferente, analisados para alguns parâmetros de pior. Na análise multivariada, no grupo bendamustine e rituximab, um dos objetivos desse estudo seria avaliar se a associação de imunoquimioterapia ainda seria interessante no contexto populacional para esses países que têm sistema de saúde único, né, como Itália e Inglaterra, fora dos estudos clínicos, e saber a utilização ainda da imunoquimioterapia. Então, eles viram que a imunoquimioterapia continuava não dando, no caso do BR, resultados interessantes, principalmente nos subgrupos de pior prognóstico. Da mesma forma, os pacientes que tinham avaliação do status mutacional como não mutado, também um prejuízo na resposta comparado com os mutados.
Já no grupo de ibrutinib, a gente vê que não houve diferença em relação aos pacientes mutados ou não mutados e com deleção 17p ou sem deleção 17p. Na avaliação deles, desse consórcio que visava estabelecer parâmetros para acesso à população, fora dos estudos clínicos, eles estabeleceram que os pacientes sem deleção 17p, que haviam recebido imunoquimioterapia em primeira linha, né, a sobrevida não mudava se eles faziam ibrutinib ou PR. Então, eles entenderam que, para a tomada de decisão no sistema de saúde, o PR seria um regime eficaz nesses pacientes, a não ser que eles tivessem deleção 17p ou fossem pacientes não mutados. Então, no nosso paciente de discussão, a gente tinha 2 tratamentos prévios, FCR4/5, R-clorambucil, o paciente era não mutado, não tinha deleção 17p e era considerado útil. O que nós pensamos? Obviamente, a gente pensou que ele estava começando a ficar disponível naquele momento, que era o ibrutinib, com seu mecanismo de ação, composto de algumas características, né, em relação a promover a indução da apoptose, modificar a adesão, modificar a migração e o home das células da LLC, considerando o estudo pivotal, em que 101 pacientes recidivados refratários foram tratados com ibrutinib, e em um grupo que, essa é uma coisa que é interessante, quando a gente vê certos estudos que não tem braço de comparação, a gente tem que levar muito em consideração se o grupo de pacientes ele tinha característica especialmente ruim, né? E esse era o caso, né? Eu acho que talvez por isso eu tenha levado mais em consideração esses dados logo lá no início. Eram pacientes com muitos tratamentos prévios, em média. Eram pacientes que tinham um perfil de risco considerável, né? Pelo menos 34% dos pacientes recidivados refratários tinham deleção 17p, cariótipo complexo também, né? Que era inesperado, a maioria de pacientes não mutados. O tratamento, os pacientes tinham, no caso aqui, dos recidivados refratários, a gente tinha pacientes com uma predominância de pacientes que já tinham mais de 3, 4 anos de tratamento. E, em relação à resposta, a gente pode observar uma resposta significativa, apesar de respostas parciais. Aqui teve um problema na precoce. E resultados assim considerados significativos para pacientes de alto risco citogenético. O passo subsequente, e aí tem a questão da crítica, que a gente sempre lembra, o braço comparador, assim como lá nos estudos lá de primeira linha, a gente tem um braço comparador, no estudo Resonate, e ibrutinib versus ofatumumab, em que a gente sabe que o uso de anticorpo monoclonal isolado não é propriamente a terapia que a gente poderia considerar melhor para a comparação. Mas era, no caso, o que o FDA considerava padrão, né, que tenha sido autorizado pelo FDA para tratar de pacientes recidivados refratários, então foi usado como braço comparador. Obviamente, a diferença foi considerável, principalmente sobrevida de progressão, e a gente tem a sobrevida global. Relativamente, a gente tem um efeito, assim, parece que as curvas são muito semelhantes, mas a gente tem um efeito claro de crossover. Os pacientes que faziam ofatumumab era permitido passar para o outro braço, né? Mas o mais importante, o principal recado desse estudo foi que, pela primeira vez, nós vimos uma determinada terapia conseguir neutralizar o efeito de marcadores prognósticos adversos. No caso, a deleção 17p, o cariótipo complexo e o status mutacional mutado ou não mutado. Pela primeira vez, a gente via algum tratamento que a gente conseguia ver uma neutralização disso. Outro efeito conceitual interessante
foi que, ao longo do tempo, o tratamento com ibrutinib isolado era capaz de aumentar o percentual de resposta, apesar de que é uma característica dessa própria terapia não ser capaz de induzir respostas completas ao nível de doença residual mínima, como seria o ideal, né? Como a gente vê, inclusive, com novas drogas, mas o conceito de controle a longo prazo da doença começava a se estabelecer. A gente vê a comparação com o braço comparador, claramente, em relação ao status mutacional, uma benefício evidente. E na conclusão do Resonate, pacientes recidivados refratários com 4 ou mais linhas prévias tinham uma mediana de sobrevida livre de progressão de 52 meses, as taxas de resposta completa aumentaram ao longo do tempo e teve um perfil de toxicidade tolerável. A nossa decisão terapêutica, no caso, foi essa, iniciada em fevereiro de 2017, e nós solicitamos a revisão cardiológica do paciente que era hipertenso, levando em consideração os eventos adversos, né? O que era mais esperado, que a gente poderia ficar mais sentinela, seria a própria hipertensão, o seu desenvolvimento ou a sua piora, a ocorrência de infecções de vias aéreas, neutropenia e fibrilação arterial. Uma coisa interessante, que assim, no dia a dia, seria diarreia e manchas fáceis, assim, bruising, né? Aquelas manchas roxas ocorrendo por ação do próprio ibrutinib no terreno de membrana plaquetária, coisa do dia a dia que poderia acontecer, foi menos comum, é uma coisa que a gente vê mais no dia a dia, mas não é capaz de ser classificado como grau 3. Então, esse paciente, ao longo do primeiro ano, é esperado que os pacientes façam pneumonia nessa incidência, infecção em 55% dos casos, sangramento em 9%, e isso é muito influenciado pela idade do paciente com morbidade. Os pacientes com esses eventos são mais severos mais frequentes nos pacientes acima de 75 anos, e isso leva a muita suspensão do tratamento, principalmente no estudo e no dia a dia de países como os Estados Unidos, que tem maior disponibilidade de estudos clínicos e de drogas na rotina. Então, eles têm um limiar para a suspensão de um medicamento como ibrutinib em função de eventos adversos, bem mais baixo do que nós possivelmente teríamos aqui. Então, esse paciente, ao final do 4º mês de ibrutinib, tinha resolução da adenomegalias, resolução das citopenias, da linfocitose, resolução da fadiga, retornou à atividade laborativa. Só que nos primeiros 12 meses de ibrutinib, ele teve uma pneumonia, aqui está errado, obviamente, uma pneumonia, não, como eu gosto de ciclismo, eu pensei, será que eu queria quase isso, né? Pneumonia não complicada, dois episódios de sinusite no primeiro ano, episódios de infecção de provável etiologia viral, algumas resfriadas e tal, e a pressão alta dele, a hipertensão arterial, perdeu o controle com a medicação que ele usualmente tomava. Então, nós passamos a fazer imunoglobulina IV regular, foi feita uma revisão cardiológica, modificação do esquema antihipertensivo. Ele prosseguiu sem citopenias depois disso, sem adenomegalias, resposta hematológica e nodal, sem novos episódios de IVAs, né? Controle da PA, mas no 14º mês ele apresentou uma diarreia com piora evolutiva ao longo de 4 semanas, 6 ou mais evacuações diárias com cólicos, pequeno sangramento nas fezes e um comprometimento significativo da qualidade de vida. Então, nós começamos a investigação da etiologia da diarreia e, obviamente, veio à nossa mente que a diarreia poderia ser relacionada ao ibrutinib, né? Claro. Pensando nisso, nós fizemos uma avaliação parasitológica, um exame de endoscopia, outros exames, e começamos a pensar o que seria necessário, o que seria feito se fosse necessária a troca de ibrutinib.
Obviamente, a gente pensou o que seria viável, né? Então, o mecanismo de ação do venetoclax, um inibidor do DCR também, mas com um pouco diferente. Nos primeiros estudos, o estudo pivotal mostravam uma coisa que outros tratamentos não eram, que seria uma melhora significativa da taxa de resposta completa. E isso levou ao desenvolvimento do estudo Murano, em que era comparado venetoclax com rituximab versus bendamustine e rituximab. Esse é um regime que, ao contrário do ibrutinib, ele tem um tempo fixo para terminar, de 2 anos. Seria uma outra mudança de paradigma em relação aos inibidores novos, por via oral. E o paciente submetido no estudo Murano, no braço venetoclax e rituximab, ele faria o esquema de ramp-up aumentando a dose semanalmente até chegar na dose padrão, e a cada vez receberia uma dose de rituximab versus a bendamustine, 6 ciclos acompanhados de rituximab. Depois dessa fase de 6 meses, seja com rituximab, o venetoclax continuaria isolado. Na avaliação inicial, os pacientes já mostravam uma significativa melhora da sobrevida de progressão, comparado com o imunoquímio, com uma vantagem em todos mesmo nos grupos de pior prognóstico, citogenético. Isso é demonstrado aqui, por exemplo, né, em que mantinha aquele conceito do ibrutinib de neutralizar o efeito da deleção 17p, e numa avaliação subsequente, num update em 36 meses, já mostrava um aumento dessa diferença da sobrevida, mantendo também todas as vantagens em relação aos grupos. Bom, outra questão seria o tempo para o novo tratamento, que eu acho que é um parâmetro muito importante em LLC, quando a gente pensa sobre o nível de progressão. Progressão não é igual a tratamento. Progressão só terá tratamento quando tiver aqueles critérios clínicos e laboratoriais atingidos, de citopenias, grandes adenomegalias, sintomas B, etc. Né? E vem também um conceito que nós não estávamos habituados a empregar em LLC, que é o conceito da doença residual mínima, tanto para definir a superioridade de uma opção terapêutica, quanto para, eventualmente, tomada de decisão, em que a gente poderia hierarquizar a qualidade da resposta baseado na obtenção da doença residual mínima, atribuindo o conceito de que pacientes que conseguissem obter a negativação da doença residual mínima poderiam significativamente ter a sua doença por mais tempo controlada. Esses pacientes eram avaliados para a doença residual mínima ao longo do tratamento e, obviamente, aqueles pacientes que obtinham os pacientes que obtinham doença residual mínima negativa, era esperado que eles tivessem um tempo de controle da doença maior. Houve uma diferença significativa de DRM entre os dois braços, com isso se traduzindo numa sobrevida de progressão superior. E aqui teve um erro de importação do sistema operacional, mas esse slide ele serve para mostrar que a importância de que aqueles que obtiveram negativação da doença residual mínima, eles conseguiram, subsequentemente, ao longo do tempo, é lógico que isso ia decaindo, mas eles conseguiam manter doença controlada, ou seja, aquele que era DRM negativo passava para um estado de DRM positivo, mas sem doença ativa. Já outros que conseguiam um status de controle de doença menor, ainda assim tinham menor tempo de progressão, né? Ao passo que aqueles com resposta parcial tinham uma vantagem em termos de tratamento bem. A impressão para o nosso caso clínico é que
Se o paciente fosse intolerante à ibrutinib pela diarreia, a gente teria evidência, uma evidência robusta para trocar o tratamento para um tratamento baseado em venetoclax, provavelmente murano. E aí nós voltamos para os exames realizados para a etiologia da diarreia. Só que nós descobrimos uma coisa: a culpa era dessa pessoa aqui, essa criatura, ludicamente representada, mas era uma ameba. Então o paciente teve o diagnóstico de uma amebise, foi tratado a amebise com resolução completa da diarreia e outros sintomas. Ele prossegue com o ibrutinib, mantendo uma resposta nodal e hematológica muito boa após 27 meses de tratamento. Então, essa é a primeira coisa, né? A gente relaciona muito, talvez em outro momento eu tivesse até achado que fosse de fato ibrutinib, mas não era. E o caminho que a gente está indo agora é o caminho, obviamente, das associações. Provavelmente, assim, a gente vai ter, não sei se vai dar tempo disso aqui, de fato, ser implementado, porque a gente vê que ibrutinib e venetoclax podem rapidamente caminhar para a primeira linha, mas o estudo em inglês está estudando uma coisa interessante, eles estão avaliando uma coisa mais interessante, isso aqui pelo conceito. Eles avaliam o seguinte: a possibilidade do paciente recidivado refratário ele recebe ibrutinib 2 meses, depois ele passa a receber ibrutinib e venetoclax associados por um período de até 2 anos, mas ele vai sendo avaliado, a grande diferença desse estudo é isso, ele vai sendo avaliado em alguns pontos do acompanhamento, em 8 meses, em 12 meses, depois ao final do tratamento. Se ele atinge o DRM em 8 meses, ele só fica mais 6 meses tratando, até o mês 14. Se ele atinge no mês 14, ele só fica mais 6 meses tratando, e aí ele pode parar o tratamento, ou seja, passa o conceito de a avaliação da doença residual mínima poder definir se o paciente pode parar o tratamento e não continuar indefinidamente. Ao passo que aquele paciente que chega com DRM ainda positivo ao final de 2 anos, ele continua só o ibrutinib. Então, é uma mudança de conceito que a gente ainda não foi capaz de incorporar o DRM, mas talvez com esse tipo de estudo, né, se isso se comprovar, seja interessante. Para concluir, é fundamental a gente definir se há indicação de tratamento na recidiva, se há realmente. Não é incomum a gente ver pacientes sendo tratados só porque começaram a ter o comitê subindo novamente. O papel da imunoquimioterapia parece ser realmente mais limitado para esses pacientes, e talvez só para os pacientes sem direção da SATP, ou, se você for um pouco mais rígido, para aqueles mutados. Benefício clínico parece ser evidente dos inibidores de BCR no recidivado refratário. Os eventos adversos a esses inibidores acontecem bem mais frequentemente em pacientes idosos com comorbidades, mas esse aqui é o recado. Na vida real, os critérios para suspensão de um medicamento como esse, principalmente num país que a gente tem dificuldade de acesso, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pensar em suspender um medicamento, mesmo que você talvez tenha uma outra linha disponível, porque talvez a gente não tenha muito adiante. E a se estabelecer ainda o papel das combinações nos inibidores de BCR. É isso.